Mercado de ações e renda variável, né? Então, agora, finalmente, chegamos para explicar o que é uma ação. Sempre que você vê a palavra renda variável, você vai estar pensando em uma renda que varia, olha, ela oscila, né? Oscilação. Não tem possibilidade de prever o seu retorno. Então, eu lembro que quando eu comecei a investir, na época, as pessoas elas chegavam em mim e perguntavam assim, William, se eu pegar aqui 10 mil e dar para você investir aí para mim, quanto que eu vou ter mensal? Não tem como você saber, é uma renda variável. Não tem como você falar para a pessoa, você vai ganhar 1% ao mês, você vai ganhar meio, você vai ganhar 10, você vai ganhar 15. É impossível você saber. Então, nunca pergunte para alguém sobre investimento em ações quanto que eu vou ganhar. Não tem como saber. Se a pessoa soubesse, ela também já estava rica, né? Ela ia ter a bola de cristal. Por isso que fala renda variável, tá? E quando a gente fala renda fixa, são aqueles produtos que ou pode ser pós-fixado ou pré-fixado, que eu já expliquei para vocês. Então, vamos começar respondendo aqui as perguntas, né? Primeiro, o que são ações? Fração do capital social de uma determinada companhia, né? Então, fração do capital social é aquele desenho que eu fiz também, ó. Tá aqui a companhia, ela é dividida em vários pequenos pedacinhos. E você, quando você compra uma ação, você vira dono de um desses pequenos pedaços. Então, você passa a poder votar, você passa a receber parte do lucro daquela companhia. Então, ela é uma fração do capital social. Capital social porque você vira sócio. Como você faz para comprar ações? Você compra ações através do Home Broker, né? Que é a plataforma por onde você compra e vende ações dentro de uma corretora. Então, abre a conta na corretora, através da corretora, você acessa o Home Broker, você vai lá e compra e vende suas ações. Quais os tipos de ações existentes? Eu vou colocar aqui embaixo primeiro, tá? Vou responder aqui ON e PN, e eu vou explicar o que é cada uma, tá? Você tem uma ação que ela é chamada de ação preferencial, que é a PN, né? E você tem uma ação que ela é chamada de ação ordinária, que é a ON. Qual que é a grande diferença de uma para outra e como você consegue diferenciar isso no mercado? Primeiro, vou dar o exemplo da Petrobras. Se você vê o ativo PETR e ele ter esse número 4 aqui no final, isso significa uma ação preferencial. Se você pegar o ativo e tiver o número 3 aqui no final, aí ele vai ser uma ação ordinária. Tá? Então, a primeira maneira de você diferenciar. Olha o nome, preferência, né? Preferencial. Essa ação aqui, ela te dá preferência no recebimento dos dividendos. Preferência no recebimento dos dividendos. O dividendo, ele nada mais é do que uma parcela do lucro líquido daquela companhia. Então, como você vira sócio da empresa, parte do lucro que a empresa tem vai para você, porque você é dono tanto quanto, né? Então, comprou ação preferencial? Preferência no recebimento dos dividendos, dos lucros, né? Você vai receber primeiro. O que mais que uma ação preferencial tem? Pode pagar, não significa que vai, tá? Pode pagar, no mínimo, 10% a mais de dividendos do que a ordinária, a ON. Então, pode pagar no mínimo 10% a mais. Nem todas as ações pagam 10% a mais de dividendos, uma preferencial, tá? Então, ela pode pagar. E a ordinária, vou colocar aqui embaixo, ela basicamente, ó, te dá direito a voto. Te dá direito a voto nas assembleias. Ok, por enquanto, basicamente isso que você tem que anotar aí, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A empresa, nem sempre, ela tem lucro, né? Muitas vezes a empresa ela pode ter o quê? Prejuízo. Se você comprou uma ação preferencial e essa empresa que tem essa ação preferencial, ela ficou 3 anos seguidos sem te pagar dividendos, essa sua ação preferencial, ela vai passar a ter direito a voto. Então, eu vou ditar e aí você anota aí, ó.
Aqui não cabe onde eu escrever, então você vai puxar uma seta na preferencial e você vai escrever assim, ó. Caso uma companhia fique por 3 anos consecutivos sem pagar dividendos, a ação preferencial passa a ter direito a voto. Observação: ela não vira uma ordinária. Ela simplesmente passa a ter direito a voto só, tá? E aí, detalhe, depois que essa companhia foi lá e ela pagou o dividendo, né, ela voltou a ter lucro, aí beleza, o direito a voto dessa ação preferencial ele é perdido. Então, já vi questão de prova dando pegadinha, falando que a ação preferencial estava exatamente esse enunciado, ó. Caso uma companhia fique por 3 anos consecutivos sem pagar dividendos, a ação preferencial vira uma ordinária. Aí a pessoa marcava certo. Tá errado, ela não vira uma ordinária. Ela passa a ter direito a voto. Existe um outro nome que se dá a essa ação? Não. Tá? Você tem ações que elas são chamadas de ações preferenciais, que são essas aqui, ações ordinárias, e tem uma outra ação que, na verdade, ela é chamada de unit, né? Unities. Essas unities aqui, ela é representada pelo número 11, que, na verdade, ela é uma junção, é como se você comprasse um bloco de ações ordinárias mais preferenciais. Então, é como se você comprasse as duas de uma vez. Ok, quais as particularidades de cada tipo de ação? Isso está respondido aqui embaixo. As particularidades estão aqui. Foi o que eu acabei de passar para vocês. O que significa lote padrão? Quando você compra na bolsa, você compra de 100 em 100 unidades. Tá? Esse é o lote padrão, 100 ações. Você compra de 100 em 100 ações. Existe um mercado que ele é chamado mercado fracionário, que é um mercado onde você consegue comprar uma ação. Então, muitas vezes a pessoa ela não conhece daqui, né? Ela fala, eu não invisto na bolsa, por quê? Porque eu vi lá que a ação da Petrobras, ela custa R$27. Só que para eu comprar um lote, eu tenho que comprar no mínimo 100 ações. Então, eu teria que desembolsar R$2.700. Eu não tenho esse dinheiro. Eu queria investir, sei lá, R$100, R$200. Eu queria começar com pouco. Tem como você investir com pouco, tá? O que você teria que fazer? Você teria que colocar a letra F aqui, ó. Você teria que colocar assim, ó, PTR4. Aí você estaria dizendo que é o mercado fracionário. Aí nesse mercado você compra de uma em uma ação. Tá? Então, mercado fracionário é onde você compra de uma em uma ação. E lote padrão é onde você compra de 100 em 100 unidades, que é o mercado comum. Então, não tem desculpa para não começar a investir. Tá bom? Você pode investir a partir de... Depende do valor da ação que você for comprar. Se você for comprar hoje, R$1 você já investe. A partir de R$1 você já investe. Pergunta 6. Qual o tempo de liquidação de uma ação? Ou seja, após eu vendê-la, em quanto tempo eu terei o dinheiro na minha conta? E aí, o que vocês acham? É D+2, tá, pessoal? Ó, qual o tempo de liquidação de uma ação? Ou seja, eu vendi minha ação hoje. Quantos dias demora para cair na conta? D+2. Ok? Deixa eu acessar minha conta aqui da XP. Eu vou mostrar o Home Broker para vocês, tá? Porque daí pelo menos você vai ver na prática. Olha aqui, ó. Então, você abriu a conta na corretora, já tem bem aqui, ó, Home Broker. Essa é a plataforma. Aí você clicou aqui, ó, ele aparece já para você. Tá? Ele vai aparecer as ações. Né? Então, a BBAS3, Banco do Brasil, é uma ação ordinária. E TUB4 é uma ação do Itaú preferencial. Congá 5, 5 não cai na sua prova, tá? Esse 5, esse 6 não cai, mas eles também são ações preferenciais, tá? Só que são de classes diferentes, mas isso aí não cai, vou até apagar aqui para não confundir vocês. Aí, por exemplo, eu quero investir na MRV, né? Aí você vem e coloca MRV E3, né? Quero comprar apenas uma ação da MRV, aí você coloca MRV E3F, né? Ah lá, mercado fracionário. Aí na hora que você clica aqui comprar, você pode comprar a partir de uma unidade, ó, né? Olha lá, ó, vai subindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, lá, e assim por diante. Agora, se você vem no lote padrão sem estar a letra F, você clica comprar, ó, ele já vai para 100 unidades. Então, 100, 200, 300, 400 e por aí vai. Tá? Então, Home Broker é isso. Você vê que é super simples. Né? Abriu a conta na corretora, pronto, você já está acessando a bolsa. Você manda dinheiro aqui para a corretora,
e aí você já começa a investir. Não tem segredo nenhum. Aula sobre acionista controlador e direito dos acionistas. Quando a gente está falando aqui do acionista controlador, eu sempre coloco aqui essa imagem, né, para representar aquele acionista que ele é o maior de todos, é aquele que tem a maior parte das ações ordinárias, ou seja, aquela pessoa que tem a maior parte do direito votante dentro daquela companhia. O melhor exemplo que a gente tem é a Petrobras, né? Se você parar para pensar, quem que é o acionista controlador dessa empresa? É a própria União. Então significa que o governo ele tem a maior parte das ações ordinárias e por conta disso a decisão dele sobrepõe a decisão de todos os outros minoritários. Então esses minoritários aqui eles poderiam chegar lá na empresa e falar, olha, eu quero que a empresa comece a seguir o rumo aqui do padrão de preços internacionais de combustíveis, o que quer que seja o assunto que eles estejam debatendo, né? Se a União decidir ao contrário, ela vai ter poder para vetar isso daí, porque ela tem a maior parte das ações ordinárias. E para você virar um acionista controlador, você não precisa ter 51% das ações ordinárias, por exemplo. Se você tiver metade, né, 50% e mais uma ação, você já passa a ser aquele acionista controlador. Qual que é o grande poder que você tem? Pode eleger aqui os administradores e orientar de maneira geral o funcionamento daquela companhia. E nem sempre a companhia ela vai continuar com o mesmo controlador para sempre. Né? Pode ser que aconteça de chegar uma nova pessoa querendo comprar essa empresa. E aí, quando isso acontece, né, a gente tem uma mudança desse acionista controlador aqui, e aí vai acontecer uma coisa chamada de tag along, tá? O que vem a ser esse tal do tag along? Esse tag along aqui, ele é o direito que o acionista ordinário tem de vender as suas ações em função da troca de controle da companhia. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que chegou uma pessoa e ela está querendo comprar essa companhia aqui da Petrobras. E ela resolve pagar o valor de R$30 por ação para assumir o controle dessa empresa. O que a União poderia fazer? Ela poderia falar, olha, beleza, eu quero vender, né, quero privatizar essa companhia, então vou vender aqui para você. Só que tem um detalhe, quando você ofereceu R$30 aqui para mim, para eu te dar essa companhia, você vai ter que fazer essa mesma oferta aos minoritários, às outras pessoas. Ou seja, ó, você vai estender o direito aos minoritários de vender as suas ações em função da troca de controle da companhia. Só que daí tem um detalhe, né? Se eu estou pagando R$30, eu vou ter que ofertar pelo menos 80% do valor pago pelo novo controlador. Então 80% de R$30, né? Deveria oferecer aqui o valor de R$24 para cada acionista ordinário. Só que daí tem um detalhe também, né? Quando a empresa ela é listada, digamos, no nível 2 de governança corporativa, ainda vou explicar sobre governança para vocês, a gente tem esse tag along de 80%. Agora, se essa empresa ela é listada, por exemplo, no nível novo mercado, esse nível novo mercado ele já dá tag along de 100% para todos os acionistas ordinários. Né? Nesse nível novo mercado só tem ações ordinárias. Então, o que aconteceria se fosse uma empresa listada no novo mercado? Vai pagar 30 para tomar o controle da companhia, você tem que estender a sua oferta de R$30 também para todos os outros acionistas minoritários. E aí, né, essa pessoa ela vai ter o direito, ela vai decidir se ela realmente quer vender a ação dela ou se ela não vai vender, vai continuar com aquela ação, ela que vai decidir. E caso essa pessoa ela queira vender a sua ação, ela vai ter, você como acionista que está tentando tomar o controle daquela companhia, você vai ser obrigado a comprar as ações de todo mundo que resolveu exercer o direito de vender aquelas ações, beleza? Então ele tem que estender para todos e caso todos queiram vender as ações, ele vai ter que ser obrigado a comprar de todos. Se ele não conseguir comprar, ele não vai assumir o controle daquela companhia. Então anota isso daqui, tá? Tag along é uma coisa que vem sempre aparecendo em prova. Coloca aí, ó, direito do acionista ordinário de vender suas ações em função da troca do controle de companhia. E aí nós temos outros direitos, né? Direito aqui ao dividendo, juros sobre capital próprio, bonificação e direito de subscrição. O que vem a ser esse direito de dividendo? O dividendo ele é uma parcela do lucro líquido. Né? Eu sempre falo para vocês que quando você compra uma ação, uma ação de maneira geral, né, preferencial, ordinária, tanto faz, você está comprando uma fração do capital social daquela companhia. É como se a companhia fosse dividida em vários pequenos pedaços e você compra um pequeno pedaço aqui. Como você virou sócio, você virou dono, então você vai ter direito ao lucro daquela empresa.
E o dividendo ele vai ser a parcela desse lucro líquido. E atente-se também a essa palavra, líquido, significa que a própria empresa ela já pagou o imposto de renda. Então, quando você, investidor, recebe o dividendo, você não precisa se preocupar em pagar imposto de renda. Então, vou colocar aqui, ó, investidor, e aí você anota aí também, é isento de IR, né? Você não vai precisar pagar imposto de renda em cima dos dividendos que você recebeu, porque a própria empresa já fez esse pagamento. E aí toda empresa ela é obrigada a distribuir no mínimo 25% do seu lucro líquido na forma de dividendos. Isso se o estatuto social da companhia for omisso. Tá? Existe a lei das SAs, das sociedades anônimas, que diz que caso não tenha nada lá no estatuto, a empresa ela tem que distribuir no mínimo 25%. Só que se no estatuto da companhia constar que a política dela é distribuir 10%, ou a política dela é não distribuir nada, né? Existem companhias aí que não distribuem nada de dividendo, pega todo esse dinheiro e reinveste, vai ser possível também, ela não vai ser obrigada a estar fazendo essa distribuição. Beleza? E o valor do dividendo, ele é descontado aqui do preço da ação. Como assim, né? Vou pegar uma outra cor aqui para escrever para você. Vamos supor que você comprou uma ação aqui do Banco do Brasil, então vou colocar BBAS3, uma ação ordinária, e você pagou o preço aqui de R$30. E aí o Banco do Brasil ele anunciou um dividendo de R$4 por ação. Então vou colocar aqui, ó, o dividendo igual a R$4 por ação. O que vai acontecer? Quando aquela empresa pagar o dividendo, o preço daquela ação vai cair no valor do dividendo que foi pago, né? Então, se a ação estava custando 30, no dia seguinte ao pagamento dos dividendos, ela vai passar a custar R$26 lá na Bolsa de Valores, tá? E aí essa data aqui, né, a data depois que foi pago o dividendo, ela é chamada de data ex-dividendo. Então anota isso daqui também. Então ex-dividendo é quando a ação ela já efetuou o pagamento e já houve desconto do preço da ação. E aí muitas vezes você deve pensar, mas poxa, William, então qual que é a grande vantagem, né? A minha ação custava R$30, agora ela custa 26, que veio pagar os dividendos. A grande vantagem é que você recebeu um lucro, você não precisa pagar nada de imposto e você não teve que vender nenhuma ação que você tinha. Se você tinha 1.000 ações aqui do Banco do Brasil, você continua tendo 1.000 ações. E geralmente empresas que são boas pagadoras de dividendos, o preço ele costuma ter uma oscilação um pouco mais favorável, né? As pessoas costumam se posicionar também em ações que vão pagar dividendos um pouco antes dessa data que ela vai ficar ex. Então essa queda do preço aqui não costuma afetar a rentabilidade de uma pessoa que é um position trader, né? Por exemplo, uma pessoa que compra ação e mantém. É claro que se a pessoa for aquela pessoa que fica fazendo day trade, aí para ela vai ser complicado, né? Porque ela vai comprar num dia e aí no dia ela recebe o dividendo e ela já quer vender a ação, aí tudo bem. Ela ganhou 4, só que ao mesmo tempo vai vender lá no dia seguinte ao preço de 26. Só que não é esse o caso aqui, né? A gente tá pensando realmente as pessoas que mantêm sua posição naquela ação. Então isso é importante, o valor do dividendo é descontado do preço da ação e no dia seguinte ela recebe o nome de ex-dividendo, perfeito? Beleza, o que vem a ser agora o juros sobre capital próprio? Vamos imaginar a seguinte situação agora. A empresa ela foi lá e teve um lucro aqui de R$1 milhão, né? Vamos colocar que ela teve um lucro bruto de 1 milhão. Aí ela foi lá, pagou imposto de renda, aí chegou no lucro líquido de R$700 mil. E aí desse lucro líquido, ela foi lá e distribuiu os dividendos, né? Vamos supor que ela distribuiu 20% aqui em dividendos. Então, no total, ela distribuiu 140 mil em dividendos para aquela pessoa, ainda ficou um lucro retido de R$560 mil dentro daquela companhia. Esse lucro aqui, que é o lucro retido, ele é de quem? Ele é da companhia ou ele é dos acionistas, dos sócios, né? É dos sócios de maneira geral. Você que é dono, você tem direito também a esse dinheiro. Só que a companhia, ela pegou esse dinheiro e ela falou, olha, deixa esse dinheiro comigo que eu vou reinvestir aqui, né? Vou investir mais em formação bruta de capital fixo, contratar mais mão de obra para eu conseguir aumentar ainda mais a minha receita e quem sabe no futuro te pagar ainda mais dividendos e juros também sobre capital próprio. Aí você, investidor, fala, beleza, pode ficar com esse dinheiro aí, né? Só que vai ter um detalhe, né? Esse capital que você está retendo aí, que você não distribuiu na forma de dividendo, ele é meu, né? Por isso que chama capital próprio. Então, eu, investidor, vou querer um juros sobre esse capital. Então, é como se a empresa ela pagasse um juros em cima desse valor que ficou lá retido com ela. Então, além dos dividendos que você costuma receber, né, você ainda tem essa questão do juros sobre capital próprio. E para a companhia é muito interessante pagar os juros. Por quê?
Porque juros sempre entra como custo para a empresa. Até coloquei aqui, ó, ele entra como custo para a empresa. E como ele entra como custo, o que você vai poder fazer? Você vai poder abater esse custo do seu lucro bruto. Então você vai reduzir o quê? O imposto de renda que você tem a pagar. Então a companhia para ela é bom, porque a companhia ela vai passar a ter um benefício fiscal. Vou até anotar aqui, ó, benefício fiscal. Ela prefere pagar esse juro justamente porque daí ela reduz a margem de tributação que ela teria que pagar, porque ela vai estar colocando isso daqui como custo para a empresa. E a tributação do juro sobre capital próprio ele já ocorre na fonte, tá? Então você, investidor, na hora que recebe, você também já está recebendo esse valor de maneira líquida. Você não precisa se preocupar em ter que pagar imposto de renda em cima sobre os juros, tá? A única coisa que você, investidor, deve fazer, obviamente, é na hora que chegar lá para você fazer sua declaração de ajuste anual, você tem que discriminar quais foram as companhias que você recebeu dividendos, que você recebeu juros sobre capital próprio. Perfeito? Beleza. E aí, quando a gente fala de bonificação, a bonificação é quando a empresa, por exemplo, ela está aumentando de capital e ela está querendo te dar uma nova participação naquela companhia. Sempre dou o exemplo do seguinte, ó, imagina que a empresa ela tem esse tamanho aqui e você é dono de um pequeno pedaço. E esse pequeno pedaço aqui, ele representa 1% da companhia, né? Vamos supor. E aí a companhia, ela foi lá, fez uma incorporação de lucros, né? Às vezes ela conseguiu fazer uma fusão com uma nova empresa, né? Ou incorporou uma nova empresa, vamos supor, incorporou uma nova empresa. E aí ela passou a aumentar o seu tamanho. Então ela passou a ter esse tamanho, né? Todo esse azul mais esse verde aqui. Você que tinha 1% de participação antes, não vai mais ter esses 1%. Porque a empresa agora ficou maior, só que daí a empresa ela fala o seguinte, olha, William, para você não sair prejudicado, né, com essa nossa incorporação aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais esse pequeno pedaço dessa nova parte da empresa para você manter a sua posição de 1%. E aí o que acontece? Ela te dá novas ações. Então, bonificação nada mais é do que distribuição de novas ações aos acionistas. Pode ocorrer também, né, eventualmente, bonificação em dinheiro, mas o que mais costuma acontecer é bonificação em ações, tá? Então, anota isso daqui, ó, distribuição de novas ações para os atuais acionistas em função do aumento de capital da companhia. E o direito de subscrição, né? Subscrição, direito de comprar determinada quantidade de ações a um preço e a um prazo pré-estabelecido. O que vem a ser isso? Vou dar um exemplo de uma companhia. Vamos pensar aqui, por exemplo, na CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, né? Então, eu vou colocar CEMIG 4. Vamos supor que hoje no mercado, a ação da CEMIG, eu nem sei quanto que tá? Vou colocar um valor aqui. Vamos supor que ela está em torno de R$8 e você é acionista dessa empresa. Aí a empresa ela pega e fala, olha, eu vou dar o direito para o William de comprar as minhas ações ao preço de R$6 até o último dia útil de outubro, né? Então, vou colocar aqui /outubro. Até o último dia útil de outubro você vai poder comprar. Então, você acabou de receber um direito de subscrição. Você vai poder comprar as ações da CEMIG ao preço de R$6 até o último dia útil de outubro, ou seja, a um preço e a um prazo pré-estabelecido. É um direito que você tem, você não é obrigado a comprar as ações dessa empresa. Só que às vezes a empresa faz isso, né? A empresa também ela pode tá tirando algumas ações que ela tinha guardado em tesouraria, ela quer aumentar o capital, quer aumentar o free float dela, e aí ela vai lá e ela te oferece esse direito de comprar essa nova parte de ações aí no mercado. E muitas vezes vale a pena por quê? Porque esse daqui era o preço que estava custando no mercado e ela te ofereceu para você comprar a um preço menor do que o preço do mercado. Então, quando você tem essa subscrição, geralmente o acionista, se ele tiver o dinheiro, né, ele vai lá exercer a subscrição dele. Caso ele não tenha dinheiro para comprar as ações, ele pode vender o direito de subscrição dele para a própria companhia. Tá? E aí ela vai pagar um valor lá, geralmente é um valor bem baixo, tá? Mas ela paga e pronto, você vendeu o seu direito. Perfeito? Então anotem esses principais pontos aí a respeito de dividendos, juros, bonificações, direito de subscrição, isso daí é sempre muito importante. E aí, continuando aqui sobre o mercado de balcão, nós temos basicamente dois tipos de mercado, né? O mercado de bolsa, onde os títulos que têm autorização para ser negociados em bolsa são negociados, né? Então você conhece aí Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, vários outros títulos são negociados em bolsa, né? Não somente ações.
E a única bolsa de valores que tem aqui no país é a B3, né? Que é a Brasil Bolsa e Balcão. É a única bolsa que tem. E você tem outros títulos que não têm autorização para ser negociados aqui na bolsa, que são negociados no mercado de balcão. Esse mercado, geralmente, ele é utilizado por bancos ou corretoras, tá? Então, instituição financeira ou corretoras de valores. Não significa que se você quiser comprar algum título que esteja no mercado de balcão, você não consiga. Você consegue, desde que você coloque lá no código daquela ação, né, no ticker daquela ação, a letra B. Aí você conseguiria acessar aqui o mercado de balcão. Mas o que a gente precisa saber, né? Primeiro ponto, Bolsa de Valores mantém um lugar adequado para a realização de negócios, divulga e registra rapidamente os negócios executados e supervisiona a liquidação das operações. Então, na Bolsa de Valores eu sei que eu consigo comprar se eu tiver uma conta numa corretora, consigo fazer a compra e a venda das ações através de uma plataforma eletrônica chamada Home Broker, né? E eu consigo, não preciso me preocupar, por exemplo, com risco de contraparte, que é o risco de alguém não honrar com seu contrato dentro de um determinado acordo que foi feito ali na bolsa, tá? E aqui a própria bolsa está assumindo esse risco aqui, né? No mercado de balcão nós temos o organizado e não organizado. Principal diferença, aqui no organizado tem um sistema também eletrônico de negociação e ele também supervisiona a liquidação das operações. Já no não organizado, não tem lugar físico determinado e qualquer título pode ser negociado, né? Aqui nós vamos ver que existem algumas regras, né? Não vai ser qualquer título que vai poder ser negociado aqui. O mercado de balcão organizado, olha, é um segmento de negociação de ativos que é administrado pela B3, só que com regras específicas, né, diferentes das aplicáveis ao ambiente de bolsa. E ele é denominado organizado quando ele tem essa estrutura que permite a realização normal dos negócios dentro de um ambiente livre que proporcione liquidez aos títulos nele negociados. Se não tiver essa estrutura, ele é um mercado de balcão não organizado. Ok? Então atuam aqui neles como intermediários não só corretoras, mas também distribuidoras. A gente sabe que corretora e distribuidora não existe nenhuma diferença entre uma e a outra, né? O que uma faz, a outra pode fazer. E também bancos de investimentos. E aí o primeiro mercado de balcão que nós tivemos é esse tal do Soma, tá? A Sociedade Operadora do Mercado de Ativos, e hoje em dia ela é chamada de SomaFix, né? Que é o atual mercado de balcão organizado. E aí nós temos aqui, ó, mercados da B3, então, dividido na bolsa e balcão organizado. Balcão organizado tem aqui o Soma, que é o SomaFix. E aí na bolsa nós temos aqui os segmentos especiais e tradicionais. Então tem Bovespa+, Bovespa+, nível 2, Novo Mercado, nível 2 e nível 1. Que são níveis de governança corporativa, tá? A gente vai ver isso posteriormente. E aí, dando prosseguimento aqui, então, agora falando sobre operações com ouro, tá? O ouro ele é muito utilizado na Bolsa de Valores no mercado futuro, então o pessoal que quer se proteger, geralmente é um ativo considerado de baixo risco, né? Então quando tem muitas crises econômicas, você sempre vê a cotação do ouro subindo. O ouro ele já foi utilizado como moeda durante muito tempo aí no mundo inteiro, e aí ele deixou de existir como moeda, mas até hoje ele é utilizado como reserva, né? Reserva de valor. Então não só as pessoas compram ouro para tentar se proteger de crises, como os próprios governos, né? Os próprios países mantêm reservas internacionais em ouro também para se proteger, tá? Então ele é muito utilizado como isso daqui, ó, reserva internacional. Então o que pode acontecer? Você pode ter a deterioração da sua moeda por inflação, e aí o poder de compra daquela sua moeda dia após dia está diminuindo, então o que você faz? Tenta se proteger no ouro, porque daí o ouro ele não vai estar sofrendo a inflação daquela moeda. Então, muitas vezes, em períodos inflacionários, você costuma comprar ouro justamente para manter o seu poder de compra. E isso daqui, ó, igual eu falei para vocês, crises econômicas geradas principalmente por déficits comerciais e orçamentários. Então, você está tendo crise econômica no seu país, começa a comprar ouro para se proteger. E essas reservas de ouros, elas são mantidas de maneira escritural. O que significa isso? Significa dizer que não existe o ouro físico, tá? Então, vou chegar lá no Banco Central, lá nas reservas do Banco Central, eu vou pegar um monte de ouro físico. Não, ele pode até ter uma parte de ouro físico, só que a grande maioria vai ser uma reserva escritural. Isso quer dizer que só existe em meio eletrônico, tá bom? E a extração do ouro, ela é feita aqui por garimpeiros que fazem o quê? Vendem para instituições do Sistema Financeiro Nacional que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E aí essas instituições, elas compram esse metal lá nos postos de compra de ouro, que fica justamente lá nas regiões dos garimpos. E aí, basicamente, quem que vai poder comprar? Banco múltiplo com carteira comercial de investimento, banco comercial, banco de investimento, corretoras e distribuidoras. E esse ouro ele foi transformado em ativo financeiro aqui em 1989. E aí isso daqui é importante. O ouro, em qualquer estado de pureza, desde a sua extração,
é considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, tá? Quando ele for destinado ao mercado financeiro, né, para você executar a política cambial do país, for alguma instituição que é devidamente autorizada pelo Banco Central a estar comprando aquele ouro, aí você, desde a sua extração, esse ouro ele vai ser considerado ativo financeiro. E aí o ouro, depois de extraído nos garimpos, ele pode ser transformado aqui em ativo mediante esse pagamento do IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, no momento que o garimpeiro ou minerador efetua a venda para a instituição financeira autorizada. E ele é considerado esse ativo financeiro porque ele é fungível. O que significa ser fungível, né? Pode ser substituído por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Quem investe em ouro aí no mercado futuro, a pessoa ela costuma acompanhar a cotação. Então você vê que, de maneira geral, a cotação do ouro ela vem sempre subindo. É um bem escasso que quanto menos você tem ele na sociedade, mais ele vale. Então, geralmente as pessoas que compram ouro, elas mantêm durante muito tempo suas posições nesse tipo de ativo, tá? E aí a Secretaria da Receita Federal aqui do Brasil, ela instituiu esses modelos de nota de negociação quando você tem as operações com metal no mercado de balcão, tá? Se for negociado na Bolsa de Valores, não existe essa nota de negociação. Agora, se for no mercado de balcão, aí sim você vai ter essa nota de negociação. E essa nota aí, ela vai ter alguns padrões, né? Vai ser emitida aqui por série. Isso daqui não é muito importante a gente saber, eu coloquei mais para a gente ter uma noção, tá? Tem os graus de pureza aqui do ouro, tem o ouro bruto, ouro remetido à fundidora, ouro fino 995, ouro fino 999. Eu acredito que isso aí não deve aparecer para você saber na sua prova, tá? É mais para você saber como que funciona essa tal da operação com ouro. E aí o ouro bruto ele é refinado aqui em fundidoras habilitadas pela Bolsa de Valores e depois refinado é remetido para custódia em um banco indicado pelo contratante. E essa instituição deve ser habilitada pela Bolsa também de Mercadorias e Futuros. E aí, recebido o metal em custódia, a Bolsa emite um certificado que é entregue à instituição que está guardando aquele ouro, que posteriormente pode ser no futuro transferido aos demais adquirentes. E aí eu queria aproveitar e dar um recado importante aí para vocês, tá, pessoal? Quem não sabe, CPA 20 ela é uma certificação financeira que habilita os profissionais a atuarem dentro de bancos. Tá? Vocês estão estudando aqui para um concurso bancário, não é obrigatório ter a CPA 20 para entrar lá no BRB, até porque existe uma lei, né, falando sobre isso. Você vai entrar através de concurso público, normal. Passou na prova, fez todos os exames, está admitido, beleza, vai ser efetivado. Agora, se você quiser trabalhar em um banco privado, né, Santander, Itaú, Bradesco, você precisa da certificação, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá para você acessar a CPA 20, ler um pouquinho mais a respeito aí sobre essa certificação e caso você tenha alguma dúvida, pode estar me chamando também aí nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no canal. Vamos começar então, pessoal, a falar de mercado de câmbio. Bom, sempre que eu falo de taxa de câmbio, eu estou querendo pensar o quê, basicamente? Estou querendo pensar em trocas. Então pode ser a troca aqui do real por dólar, pode ser a troca do real por libra, por iene, qualquer outra moeda, que seja por peso, né, peso mexicano, não importa. Isso é o câmbio. E a gente faz essa troca geralmente porque a gente está indo viajar para o exterior e aí eu preciso pegar a moeda de destino daquele país para que eu consiga efetuar minhas compras lá, né, passar o tempo que eu preciso lá. Ou eu posso usar esse dinheiro para mandar para algum familiar meu que está lá no exterior, que está precisando, pode ser o caso também. Ou eu posso utilizar esse câmbio, nessa moeda estrangeira, para fazer uma compra, uma importação de mercadorias, aí eu preciso pagar em dólar. E se eu sou vendedor, né, de mercadorias, eu recebo isso daí em dólar. Então o que a gente precisa saber nessa parte aqui do mercado de câmbio? Primeira coisa, taxa de câmbio, a definição formal dela é essa, ó, é o preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. Então não significa que é somente em relação ao dólar, posso fazer isso em relação a qualquer outra moeda, beleza? Mas comumente a gente utiliza o dólar porque é a moeda aí internacional de contratos. Então essa é a definição formal. As operações mais comuns que nós temos aqui no país são essas. Câmbio para turismo, que é quando você vai viajar para o exterior. Então você precisa pegar aqui o seu dinheiro, ir até uma casa de câmbio e aí você faz a troca. Não tem segredo nenhum. Você pega lá seus dólares e aí você pode viajar tranquilamente. Beleza? Ah, William, posso usar meu cartão? Pode, né? Existem cartões que são cartões internacionais
e aí você utiliza esse cartãozinho seu, você simplesmente tem que entrar no aplicativo lá do seu banco e avisar que você vai para o exterior. Então, como que você avisa? Você ativa lá falando, ó, estou viajando para o exterior durante o dia tal até o dia tal. Habilitar compras internacionais, porque se você não habilita, e aí você chega lá, por exemplo, nos Estados Unidos para comprar alguma coisa, seu cartão não vai reconhecer, vai dar bloqueado, vai falar, ué, você está no Brasil, agora do nada você está em outro lugar. O pessoal pode até achar que seu cartão foi clonado. Então, assim, você tem que avisar isso daí para que você consiga, com seus cartões, utilizar eles lá no exterior. E aí, claro, o próprio cartão ele já vai fazer essa conversão dessa moeda. Ele já faz a conversão aqui do real para o dólar, já te cobra uma taxinha, né? Às vezes cobra um IOF ali extra, e aí você consegue utilizar normalmente. Pode ser feito também via cartões pré-pagos, então você já paga aqui aquele cartão, é como se você abastecesse ele ali, né? E você leva ele para utilizar lá no exterior. Beleza, a única grande preocupação nossa é que a gente faça isso em alguma instituição autorizada pelo Banco Central. Então a gente vai ver, ó, aqui na definição formal do câmbio, que essas trocas de moeda, ó, elas, claro, ocorrem no mercado de câmbio, que eu já vou mostrar onde que surge esse mercado, e sempre, ó, sobre a regulação e supervisão do Conselho Monetário e do Banco Central do Brasil. Então os dois estão ali, ó, regulando e supervisionando. Regulando, quem regula é o Conselho Monetário, né? Isso aí a gente já sabe, ele é o órgão normativo. E quem está supervisionando ali é o Banco Central. Ele faz a supervisão, ele faz a execução do que for necessário. Beleza, nada de segredo por enquanto. E as remessas pessoais é quando eu estou enviando meu dinheiro aqui também para o exterior, para um filho, para um parente, alguém que está lá, né? Está estudando lá fora, está fazendo intercâmbio, não sei. E a importação e a exportação é quando eu compro um produto lá de fora e quando eu vendo um produto lá para fora. E tudo isso influencia a taxa de câmbio. Né? Você vai ver que além de influenciar a taxa de câmbio, influencia também os preços domésticos, né? Pode influenciar a nossa inflação, nossa taxa de juros, tudo isso a gente vai ver nessa aula. Esse esqueminha aqui, pessoal, eu retirei do próprio site do Banco Central. Então você pode dar uma lida aqui com calma, mas assim, é somente isso que ele está explicando, tá? Essas operações mais comuns aí do mercado de câmbio. Então não tem segredo nenhum também. Vamos entender essa outra parte aqui, que eu acredito que é um pouco mais interessante, um pouquinho mais complexo, né? E pode também estar aparecendo com mais frequência aí na prova de vocês. Da onde surge o mercado de câmbio? Como ele surge? A gente tem que pensar primeiramente nas principais variáveis que fazem influência no mercado de câmbio. Então, por exemplo, a taxa de juros doméstica e a externa influenciam o mercado cambial? Com toda certeza. A gente vai ver daqui a pouco, né, que se o Brasil ele vai lá e aumenta a taxa de juros, ele pode atrair capital estrangeiro, e ele atraindo o capital estrangeiro, você tendo mais moeda estrangeira aqui dentro, você tem que pensar assim, ó, mais de uma coisa, menos ela vale. Se menos ela vale, quer dizer que ela está desvalorizando, e o que está valorizando? O real está valorizando. Então, valorização do real, desvalorização do real, tudo isso daí, a taxa de juros com certeza influencia. E aí, ó, níveis de preços domésticos e externos também influenciam. Quando eu falo de níveis de preços, eu estou querendo me referir à inflação. Inflação nossa vai influenciar o câmbio. Você vai ver que, inclusive, os níveis de preços, eles fazem parte da fórmula da taxa de câmbio. Então, claro que influencia. Indicadores de risco. Pô, o risco Brasil está subindo muito, né? Lá o INBI mais, plus, né, no caso, mais, INBI plus. É um indicador aqui que é utilizado para você ver a diferença da taxa de juros que é paga entre um título brasileiro em relação ao título do Tesouro norte-americano. Então, ele é utilizado como um parâmetro de risco país. Né? Risco Brasil, o pessoal costuma chamar. Apesar de que risco não é mensurável, né? O risco de um país não é mensurável. Mas indicadores de risco com certeza influenciam esse mercado de câmbio. Crescimento econômico, oferta monetária, tributação e subsídios, expectativas, isso daqui influencia e muito, tá? A gente já teve várias vezes isso mostrando a sua força aí no mercado cambial, quando nós tivemos ataque especulativo aqui no Brasil, mas não vem ao caso, tá? Isso daí não é coisa que vai cair lá na sua prova de ataque especulativo, só para você entender que as expectativas, né, de acordo com o que a pessoa pensa, pode de fato influenciar o mercado de câmbio.
Beleza, então todas essas variáveis, pessoal, elas geram influência aqui. E, consequentemente, elas estão formando aqui. Só que veja que o mercado de câmbio ainda não é a taxa de câmbio propriamente dita. Dentro do mercado de câmbio, eu tenho o mercado primário e eu tenho outro mercado que ele é o chamado mercado de derivativos, que eu posso, inclusive, pensar como sendo um mercado secundário. O mercado primário ele vai ser o quê? Oferta e demanda de divisas, a galera lá demandando, está querendo ofertar, lembra que exportadores são ofertantes, fluxos cambiais líquidos, relações comerciais, e aí onde as operações são liquidadas, tudo isso daqui, ele vai ajudar a formar a taxa de câmbio. É um dos componentes da taxa de câmbio que vem do mercado primário. Você vê que eu estou passando rápido, pessoal, porque eu ainda vou explicar, né, quando entra uma oferta, quando entra dinheiro, quando sai dinheiro, tudo isso você vai aprender. Por enquanto é a introdução. Mercado de derivativos. Tem as operações que o pessoal utiliza para proteção, segurança. Hedge significa segurança, significa proteção, significa previsibilidade de fluxo de caixa. Então eu posso ter aqui um produtor que ele vai lá e trava uma taxa de câmbio para daqui a um ano, porque ele só vai colher a plantação dele, a soja dele, que seja daqui a um ano. Então ele vai lá no mercado de derivativos e faz um hedge, faz uma proteção, porque ele tem medo que a taxa de juros, que a taxa de câmbio pode valorizar ou pode desvalorizar, dependendo da posição que essa pessoa estiver. Aí ela vai lá e faz essa trava. Especulação, as pessoas que simplesmente vão lá e compram dólar porque acha que o dólar vai valorizar, vende o dólar porque acha que ele vai desvalorizar e tenta ganhar com isso daí. Isso, né, faz parte aqui do mercado futuro. O mercado futuro, eu já expliquei também para vocês, é um dos mercados que estão dentro aqui do mercado de derivativos. Aí tem as operações de arbitragem, que é quando o pessoal tenta lucrar na distorção dos preços. É um mercado que tem maior volume de transações, mas uma regulamentação mais difícil e também ajuda a formar a taxa de câmbio. E aí, por fim, a gente tem o mercado interbancário, ou seja, entre bancos, são bancos negociando com bancos. E aí a gente pode dizer que isso daqui, ele é chamado de um mercado de balcão. Lembra que tem o mercado de bolsa, que ocorre isso daqui, hedge, especulação, arbitragem, por aí vai. E tem o mercado de balcão, que ele é um mercado que ele pode ser organizado ou não, mas que ele existe somente ali entre as instituições financeiras, entre os bancos. E dentro desse mercado de balcão nós temos esse derivativo que ele é chamado de swap. Swap ele significa o quê, pessoal? Significa troca de indexador. Eu também já tinha passado isso daqui para vocês, tá? Só estou relembrando um pouquinho. Troca de indexador. Então eu quero trocar o benchmark de um produto de investimento que eu tenho por outro, né? Às vezes meu produto rende de acordo com o CDI, eu quero que ele passe a render de acordo com o dólar. Então o mercado de swap ele também vai fazer ligação direta aqui com a taxa de câmbio. A posição dos bancos, né, se a maior parte dos bancos está comprada em dólar, vendida em dólar, vai ajudar a surgir a taxa. E o Banco Central também fazendo as influências dele ali no mercado. Tudo isso daí surge a taxa de câmbio. Então você vê que não é simples, o câmbio ele não é definido somente aqui no mercado futuro. Eu vejo muitos investidores acreditando nisso. Não é só isso. Então tem 3 mercados que geram a influência. Tem que saber, né? Assim, na minha opinião, pessoal, eu falaria para vocês saberem a sistemática detalhadamente de cada um dos mercados? Não. Eu gostaria, claro, que vocês soubessem pelo menos, né? Pô, mercado primário que faz surgir ali o mercado cambial. O que acontece no mercado primário? Você tem que saber que são essas relações. Lá tem demanda e oferta de divisas, fluxos cambiais. Porque vai que a prova ela fala assim para você, um determinado investidor está querendo descobrir de onde surge o mercado cambial e ele descobriu que ele pode surgir de três tipos de mercados diferentes. Mercado primário, interbancário e de derivativos. No mercado primário, aí você tem letra A. É onde ocorre a especulação dos agentes financeiros. Não, isso é no mercado de derivativos. No mercado primário, letra B. É onde ocorre a atuação direta do Banco Central. Não, isso é no mercado interbancário. Então você vê como é que pode a prova te cobrar. Então tem pelo menos entender esse esqueminha. Claro, pessoal, esse esqueminha não fui eu quem fiz, então a gente tem que dar o crédito para quem faz as coisas, isso é importantíssimo. Né? Eu que sou professor, que venho aí da área do mestrado, da área de fato trabalhar
com estudos, eu sei da importância disso. Então, ó, quem fez esse esqueminha é o Leandro Vieira Lima Araújo, junto com o Fábio Henrique Bitts Terra. Eles publicaram um artigo, e aí eu estava lendo esse artigo para trazer isso daqui para vocês, encontrei esse esqueminha e estou publicando aqui. Então, assim, ó, essa é a fonte, beleza? Eles são os responsáveis por criar esse esquema. Muito obrigado aí, pessoal. Então, vamos agora falar aqui das instituições autorizadas a atuar no mercado de câmbio. Quem que pode atuar nesse mercado? Banco múltiplo com e sem carteira comercial, banco comercial de investimento, de câmbio, de desenvolvimento, cooperativo, corretora de câmbio, caixa econômica e corretoras e distribuidoras de valores mobiliários. Aí você, poxa, William, eu não sei o que é um banco múltiplo, eu já vou te explicar. Por enquanto, você vai circular esse número 10, que é corretoras e distribuidoras de títulos, e aí você vai dar uma ênfase extra nele, por quê? Porque muitas vezes, a gente, quando fala de corretoras e valores imobiliários, a gente lembra da XP, da Ágora, da Isinvest, do BTG, né? Eu Quero Investir, e a gente acaba esquecendo que essas corretoras, elas não mexem só com bolsa de valores. Não é somente ações, elas também podem intermediar operações de câmbio. Então isso daí é importante, pode ser que apareça como uma pegadinha e muita gente que estiver desavisada vai acabar errando. Então, um banco múltiplo com a carteira comercial pode atuar no mercado de câmbio? Sim. Sem a carteira pode? Também pode. Banco comercial pode? Pode. Banco de investimento pode? Pode. Né? E tudo isso daqui que eu já tinha falado para vocês. Ok. Primeiro de tudo, qual que é o regime que o Brasil utiliza? O regime cambial brasileiro é esse, ó, flutuante, sujo, sem banda cambial. Eu também já tinha passado para vocês, mas vamos relembrar. Flutuante significa que o mercado é quem define essa taxa. Então, de acordo com a entrada de divisas, a saída de divisas, o pessoal operando lá no mercado de derivativos, tudo isso daí vai definindo a taxa de câmbio. Por isso que a gente fala flutua. Ele flutua conforme o mercado. Sujo significa que o Banco Central pode realizar aquela intervenção, pode intervir, e sem banda cambial quer dizer que não tem um teto nem um piso para o Banco Central falar, não, só agora que eu posso interferir nesse mercado, não é assim? Beleza. Aí vem aquela pergunta, William, por que o Brasil não utiliza o regime de câmbio fixo? Nós já utilizamos o regime de câmbio fixo e é importante você saber o seguinte, em 1999, foi implementado no Brasil o famoso tripé macroeconômico. Tá? Esse tripé macroeconômico aqui, ele define o que para o Brasil como coisa primordial? Ele define que o Brasil ele deve buscar o superávit primário. Ele define o Brasil como tendo metas de inflação, que é o regime que a gente vive, né? O Conselho Monetário Nacional vai lá e define as metas de inflação, e ele coloca também o Brasil como tendo o quê? Câmbio flutuante. Então, o câmbio flutuante ele faz parte do tripé macroeconômico que foi implementado em 1999. E aí, todos os governos que entram, eles precisam seguir esse tripé. Beleza. Vamos imaginar a situação de que o Brasil tem o câmbio fixo, então digamos que aqui o nosso câmbio ele vai precisar de R$2 para comprar $1, só para facilitar, R$2 para comprar $1. E você viu também, quer dizer, você ainda não viu a questão das reservas internacionais que nós temos aqui no Brasil. Hoje em dia, se eu não me engano, tá, pessoal, é em torno de 370 bilhões aí de dólares. 370 bilhões de dólares. Beleza, então essas reservas internacionais é ouro que o Banco Central tem, é dólar que o Banco Central tem, são ativos financeiros que ele tem. E aí ele resolveu adotar esse regime de câmbio fixo. E aí tem as pessoas aqui dentro que elas precisam do quê? Elas precisam fazer importação. Então, o pessoal precisa comprar componentes eletrônicos lá de fora, precisam comprar produtos que aqui no Brasil eles não encontram. E quando eles vão fazer essa importação, eles vão pegar os reais que eles possuem aqui e eles vão entregar esses reais para quem? Eles entregam lá para a casa de câmbio e, claro, a casa de câmbio ela está com dólares. Só que esses dólares veio da onde?
vem ali também do Banco Central. Claro, elas vão ter as reservas delas naturalmente, mas em última instância vai vir ali das reservas do Banco Central que vai estar fazendo o repasse. Ok, então começou muita gente a importar, então o banco ele tem que agora estar passando toda hora dólar para essa pessoa, dólar, 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 e aí você começa a perceber o seguinte, a reserva internacional começa a cair. O pessoal está importando, está importando, está importando, a gente está exportando pouco, ou seja, a gente está vendendo pouco, está tendo pouca entrada de moeda estrangeira, e a reserva internacional começa a cair, 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 cair. E se chegasse um momento em que a reserva internacional ela zerasse, ela fosse zero, aí o que aconteceria? O Banco Central não iria conseguir mais manter o seu câmbio fixo. Por quê? Porque agora não tem mais como o Banco Central ofertar dólares para o mercado e o mercado está demandando dólares. Então, se ele não tem como fazer isso, acabou esse regime de câmbio fixo. E aí o regime ele vai começar a flutuar. Aí imagina você que é dono de uma empresa que tinha todos os seus contratos fixados ao preço de R$2 por dólar. Aí do nada o dólar foi lá para R$5,50. Quebrou, né? A empresa ela não aguenta, ela não vai conseguir pagar. Então, assim, o Brasil ele já utilizou o câmbio fixo, vários países do mundo já utilizaram, e a grande parte deles hoje em dia já evitam fazer isso. Por quê? Porque se você tem esse déficit aqui na balança de pagamentos, e quando eu falo déficit, significa que a gente está comprando mais do que vendendo, ó, a gente está importando mais do que vendendo, você acaba prejudicando as suas reservas internacionais e reduzindo elas, podendo chegar a zero. Beleza? Ah, William, mas importação e exportação, ela ocorre na balança comercial. Sim, beleza. Só que dentro da balança de pagamentos tem a balança comercial. E a balança comercial é a balança de maior relevância dentro da balança de pagamentos. Então, ó, vou apagar aqui tudo do quadro, só para você poder ler, né? Então, ó, o Banco Central deve possuir grande quantidade de reservas para atender uma situação de excesso de demanda por dólar. Lembra que eu falei que quem faz demanda por dólar são os importadores, né? Eles demandam moeda estrangeira, importadores. E aí, claro, nessa situação o que eu fiz foi justamente o excesso. Muita gente querendo comprar e os exportadores não estão conseguindo vender. Então, deve-se no balanço de pagamentos. E ele deve adquirir também qualquer excesso de oferta de dólares. Ó, então, agora tem o caso aqui do nosso fazendeiro, colocar o chapéu nele, que ele está vendendo os produtos dele para o exterior. Quando ele vende os produtos dele para o exterior, ele recebe em dólar. Ou seja, ele é um ofertante de dólar. Ele tem a moeda com ele. E claro, aqui no Brasil você pode utilizar dólares para você comprar coisa? Não, por lei você só utiliza o real aqui dentro. Então você faz a troca entre o dólar, esse carinha aqui ele vai ter que pegar esse dólar e ele vai ter que trocar por reais. Aí, claro, as reservas internacionais agora do Banco Central começam a subir, só que ao mesmo tempo o Banco Central ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que emitir esse real aqui para essa pessoa, ele vai ter que dar o real para essa pessoa para ela poder utilizar aqui no mercado, só que ele não pode utilizar essas reservas internacionais. Ele não vai poder fazer investimentos ou alguma outra coisa, né? Geralmente aqui no Brasil é utilizado para segurança, mas ele não vai poder fazer. Por quê? Porque ele tem que conseguir manter esse câmbio fixo. Ele não pode fazer operações, ele vai manter o câmbio fixo. E aí, com isso, né, esse problema do excesso de oferta de dólares pode gerar esse custo de oportunidade representado por uma restrição ao aumento do bem-estar da sociedade. Sacrifica-se consumo presente. Então, ele não pode utilizar, e aí você acaba fazendo o quê? Você não pode utilizar esse dinheiro no presente, então você está sacrificando o consumo presente. Esses são os problemas de um câmbio fixo. O pior de todos, claro, é aquele dos importadores, de você acabar com as reservas internacionais. Câmbio flutuante, então. Mercado quem define a taxa, já expliquei para vocês, né? Passei o esqueminha aqui. Qual que é a vantagem desse câmbio? Tem maior grau de liberdade e a desvantagem é a volatilidade. Volatilidade é isso, oscilação dos preços. Ok, agora vamos tentar interpretar aqui, ó, pessoal. Se eu tenho uma situação de excesso de demanda por dólares, quer dizer que as pessoas estão importando mais, estão demandando dólares, e isso gera um déficit aqui na minha balança de pagamentos. Então, considerando que eu tenho um déficit na balança de pagamentos.
isso, né, eu posso pensar o quê? O dólar está saindo do Brasil, o dólar está saindo do Brasil. Quanto menos eu tenho de uma coisa, mais ela vale. Ó, então, essa situação em que a importação está elevada faz com que o dólar se valorize, né, porque agora tem menos dele aqui no mercado, e faz com que o real se desvalorize. E aí você começa a entender a questão dos ciclos econômicos. E aí, conforme o real vai se desvalorizando, com o tempo fica mais difícil a gente importar, porque aí você pode pensar assim, poxa, o real agora é R$ 5,70 para eu comprar um dólar. Eu sou um importador. Poxa, eu tenho que gastar muitos reais para eu conseguir importar um produto que custa $10. Eu tenho que gastar R$ 57, está caro para mim. Então esse pessoal começa a fazer o quê? Começa a parar de importar, porque aí o real começou a desvalorizar. E aí o real desvalorizando, eu poderia até continuar esse ciclo aqui. No futuro, o que ia acontecer? Ia aumentar no país a exportação. E aí, aumentando a exportação, nós teríamos mais entrada de dólares e teríamos um superávit na balança de pagamentos. Mas, por enquanto, nós fiquemos somente por aqui, tá? Excesso de demanda por dólares gera déficit na balança de pagamento, porque você tem uma importação maior, o dólar valoriza e o real desvaloriza. E aí, no caso contrário, a gente pode até pensar que o real estava desvalorizado, e aí você começou a vender mais, você começou a exportar mais. Então agora você tem um excesso de oferta de dólares. Essas pessoas que estão vendendo lá para fora têm muitos dólares aqui para ofertar. Então a exportação aumentou, consequentemente o dólar desvalorizou. Por quê? Porque, poxa, agora a gente tem um monte de dólar aí no mercado. Tem um monte de dólar. Então, para mim não vale nada, tem um monte dele. Você pensa sempre no caso da Ferrari. Se todo mundo tivesse Ferrari, ela não valeria o que ela vale hoje em dia. Então, quanto menos a gente tem de uma coisa, mais ela vale. E aí, o real ele volta a se valorizar e aí volta para esse ciclo aqui. Então, é um ciclo, ó, pessoal, um ciclo que sempre ocorre na economia. Então, em momentos está desvalorizado, em momentos está valorizado e por aí vai. Às vezes você vê pessoas defendendo, pô, o câmbio tem que sempre ficar em tal valor. Não tem como, gente, é difícil você fazer isso. Tá? O Banco Central ele tenta manter o câmbio sempre num patamar que é competitivo, que ajuda a gente a vender mais, porque a gente quer ter superávit na balança de pagamentos, mas que ajuda também aos produtores não terem um custo muito elevado de produzirem aqui no Brasil, porque eles precisam de importar, eles precisam de matéria-prima, muitas vezes. Né? Ok, o terceiro regime que a gente tem é o regime de banda cambial, que seria esse regime flutuante. Ele é flutuante entre as bandas e quando ele chega aqui no topo da banda, ele seria um regime fixo, né? A gente pode pensar assim, ó, no topo ou no fundo da banda ele seria fixo. Por quê? Porque aí o Banco Central ele definiria um regime aqui em cima, digamos, o dólar atingiu R$ 2,20 e aqui embaixo, desvalorizado, ele atingiu R$ 5,70. Toda vez que chegar em 2,20, a gente intervém no mercado. Toda vez que chegar a 5,70, a gente intervém também. Então, o câmbio ele só seria livre, né, na flutuação dele aqui no meio. Aqui no meio. Lá no teto e no piso, ele não seria flutuante. Ele seria fixo, beleza? E aí você tem as dificuldades com o quê, primeiramente? Economias que têm uma inflação elevada. William, não entendi ainda essa questão da inflação. A gente vai ver daqui a pouco que a taxa de câmbio real ela vai depender de preços, né? Ela depende aqui dos preços da taxa de câmbio nominal, depende dos preços externos, dos preços internos, mas não se preocupa, já já eu explico. E aí essas economias que elas têm essa inflação elevada, você acaba introduzindo essas regras de correção para você ter essa taxa nominal de câmbio e evitar oscilações no câmbio real, que é o câmbio importante para fins comerciais, ok? Mas já já não é nesse tópico, por isso que eu não estou falando, não é nesse tópico que fala de taxa de câmbio nominal e câmbio real, eu ainda explico para vocês, beleza? Você vê que ele fala aqui no tópico 9. Então vamos voltar aqui, vamos pegar pelo menos os regimes, as definições. Currency Board, o que significa esse Currency Board? Aqui no Brasil, ele começou em 1968. O Brasil ele tinha uma taxa de câmbio real fixa e a taxa de câmbio nominal ela podia variar. E aí, para ele manter essa taxa de câmbio real fixa aqui, né, esse símbolo é o símbolo que representa a taxa de câmbio real fixa, ele fazia o quê? Ele fazia uma coisa que era chamada de mini
desvalorizações. Então, sempre que o Brasil ele vivia numa época que a inflação nossa estava subindo. Então, agora você começa até a entender, ó. Se o preço aqui interno ele sobe, o que acontece com a taxa de câmbio real? A taxa de câmbio real ela começa a desvalorizar. Só que, pô, você tem um regime de câmbio fixo, de câmbio real fixo. Você não pode fazer com que desvalorize nem valorize essa taxa de câmbio. Ah, então se o preço está aumentando, vamos fazer o seguinte. A taxa de câmbio nominal a gente desvaloriza. E aí era o sistema de mini desvalorizações. E aí uma variável compensava a outra e no final das contas o câmbio real ele se mantinha fixo. É um regime de câmbio fixo? É um regime de câmbio fixo. Só que nesse caso ele é um regime de taxa de câmbio real fixa. Eu posso utilizar tanto a taxa de câmbio nominal, que aí não considera os efeitos da inflação, como eu considerar a taxa de câmbio real, que aí considera os efeitos da inflação. Beleza? Calma, eu sei que talvez vocês não tenham entendido, mas a gente vai ver. E aí começou a utilizar aqui no Brasil em 68, ele corrigia regularmente a taxa de câmbio nominal pelo diferencial entre as inflações interna e externa, e foi esse sistema de mini desvalorizações. E aí, claro, tudo em 1999 começou o regime de câmbio flutuante, isso aqui tudo ficou para trás, ok? Então, Currency Board, pessoal, apenas se atente à definição, não precisa saber explicar por enquanto isso daqui. E aí tem o regime de PPP, que é paridade do poder de compra, que é chamado de lei do preço único. Produtos homogêneos devem ter o mesmo custo nos diferentes mercados. Ó, não sei se dá para ler aí agora. O câmbio é o responsável por igualar os preços dos produtos. Então quer dizer que se eu for cortar o meu cabelo aqui no Brasil, eu tenho que pagar um preço, digamos, de vintão, e eu vou cortar meu cabelo lá nos Estados Unidos, eu também tenho que pagar vintão, claro, na moeda deles. Mas os produtos são iguais, é um corte de cabelo, eles têm que ter o mesmo custo nos diferentes mercados. Pode pensar, por exemplo, no Big Mac, né, o que o pessoal costuma utilizar aqui como referência. Pô, o preço do Big Mac ele tem que ser o mesmo em todos os lugares do mundo. Já foi tentado utilizar esse tipo de regime? Já, só que aí você vê, só de olhar aqui você já sabe que não vai dar certo, né? Não vai dar bom. Então, por enquanto, definições aí também para vocês, pessoal. Aqui, ó, essa questão de política cambial, eu já até mostrei para vocês um pouquinho sobre isso daqui, mas eu vou passar aqui de novo. Vamos pegar primeiro aqui essa questão de definição. O Conselho Monetário Nacional define o regime cambial, ao estabelecer as diretrizes do mercado de câmbio e como o Banco Central deve atuar para assegurar o seu funcionamento. Nada de novidade. A política cambial reflete-se na atuação do governo na taxa de câmbio, no mercado de negociação de moedas estrangeiras. Então, política cambial é o governo fazendo a sua atuação. Ok? Aí a gente tem aqui o esqueminha, ó, escassez de moeda estrangeira. A taxa de câmbio valoriza, desvaloriza o real. Abundância de moeda estrangeira, a taxa de câmbio desvaloriza, valoriza o real. Tudo já tinha mostrado para vocês, então não tem grandes segredos isso daqui. Como isso impacta a economia? A política cambial afeta a vida do cidadão, mesmo daquele que não viaja para o exterior devido ao comércio internacional. Então, os preços de produtos importados e exportados são afetados pela taxa de câmbio que, ao flutuar, influencia as exportações e importações. Então, assim, o governo ele pode tentar fazer uma política de desvalorização da taxa de câmbio? Claro que pode, né, pessoal? Ele tem esse poder para ele aumentar a oferta de divisas no mercado, para ele reduzir a oferta de divisas no mercado. Ele pode influenciar o mercado dando subsídios ao exportador, pode dar subsídios ao importador, e conforme ele vai fazendo essas políticas, a taxa de câmbio ela é alterada. A gente viu, inclusive, isso daqui, pessoal. Onde que estava aqui? Blá, blá, blá. Aqui, ó, demanda e oferta de divisas. Tributação e subsídios. Quando você faz uma tributação em determinado produto de que o pessoal está importando, pô, você não quer mais que o pessoal importa, você quer que o Brasil produz. Então você tributa aquele produto para ficar caro. Isso vai influenciar o mercado cambial, a gente já viu. Dou subsídio para o pessoal, isso também influencia. O crescimento econômico nosso está sendo alto, né? Lembra que o PIB é formado por consumo, investimento, gastos do governo. Então o governo ele pode influenciar o PIB, e aí influenciando o crescimento econômico, você influencia o mercado cambial. Então assim, a política cambial, ela existe.
E aí você precisa saber somente que, nesse regime que a gente vive hoje, se você tiver uma escassez de moeda estrangeira, você está querendo fazer o quê? Você está querendo ter uma desvalorização cambial, porque aí lembra, escassez de dólar, quanto menos dólar tem, mais o dólar vale. Se o dólar valoriza, o real desvaloriza. E isso daqui também não é novidade, o Conselho Monetário Regulamento, mercado, a informação de novo que eu coloquei para vocês. O Banco Central monitora e garante esse funcionamento regular desse mercado. Beleza, pessoal. Reservas internacionais, eu já dei uma introdução aí para vocês, mas agora vamos ver a definição formal. Ó. São os ativos do Brasil em moeda estrangeira e funcionam como uma espécie de seguro para o país fazer frente às suas obrigações no exterior e a choques de natureza externa, tais como as crises cambiais e interrupções nos fluxos de capital para o país. Então, como assim interrupção de fluxo de capital? Você pode pensar, por exemplo, no momento de guerra. Se ocorre um momento de guerra, como já ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial, você não consegue vender seus produtos facilmente, porque daí você tem que se juntar a um aliado para você vender só para aquele aliado, e você só pode importar daquela pessoa. Então isso daí pode interromper o fluxo de capital para um país. E aí, se você tem interrompimento de fluxo de capital para o seu país, para de entrar moeda estrangeira. Quando para de entrar moeda estrangeira, você vai começar a comprar as coisas lá de fora utilizando o quê? Utilizando a reserva internacional. E aí, se você tem pouca reserva internacional, você não consegue importar durante o tempo que você precisa. Hoje em dia, se eu não me engano, tá, pessoal? Talvez a informação esteja desatualizada. O Brasil tem reservas internacionais para 16 meses de importação. Ou é 16 ou é 12, eu não lembro. Então, caso ocorresse esse interrompimento de fluxo de capital, a gente conseguiria ainda fazer a importação durante vários e vários meses, porque o Brasil tem bastante reservas. E isso ajuda também a reduzir o nosso risco. Então, muitas vezes ocorre fuga de capital, ocorre ataque especulativo aqui no país, o país está passando por um risco político muito grande, aí começa a ocorrer fuga de capital, o pessoal começa a vir aqui para vender o real, tentar desvalorizar o real, né? O ataque especulativo, que é um ataque contra as nossas reservas internacionais. Isso aí já aconteceu no Brasil em 2002 já aconteceu no Brasil esse ataque especulativo. Então, pessoal, eles tentavam derrubar a reserva internacional do país. E aí o país, ele tendo a reserva em dia, tendo bastante, ele fala, pode vir, pessoal, vem. Faz seu melhor aí, vamos ver se vocês vão dar conta. A gente tem aqui reserva para... Tá precisando de dólar? Tá aqui, eu tenho dólar. Não tem problema. Beleza? Então, por isso que serve como segurança. E aí, no caso aqui do Brasil... tá falando a mesma coisa. Ó, previsibilidade, segurança para os agentes do mercado. Essas reservas administradas pelo Banco Central são compostas por... E isso aí eu quero que vocês anotem. Tá? Eu quero que vocês façam um asterisco aí. Títulos, depósitos em moeda, né? Dólar, euro, libra, iene, dólar canadense, dólar australiano. Então você vê que não é somente dólar. Direitos especiais de saque junto ao FMI. Então o Brasil tem também esses direitos que ele pode utilizar para pegar reservas lá com o FMI. Depósito no Banco de Compensações Internacional, ouro e outros ativos. Então são vários ativos que fazem parte da reserva internacional. Ok? E aí é feita de acordo com esse tripé: segurança, liquidez e rentabilidade. Nessa ordem, sendo a política de investimentos definida pela diretoria colegiada do Banco Central. Então essa é a definição de reserva internacional. Pessoal, vou começar então falando da taxa de câmbio. Eu falei já nessas aulas anteriores aí, pessoal, de taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Só que eu não tinha explicado para vocês o que era cada um. A taxa de câmbio real, ela é representada por essa letrinha aqui, né? Essa letrinha grega, e ela é formada por câmbio nominal, que é a letra E, preço do produto estrangeiro e preço do produto interno. Isso daqui é a taxa de câmbio real. E o real, você sempre pensa assim. Lembra que eu falei para vocês de um rendimento real de um produto? Então, por exemplo, o princípio básico de todo investimento é que quando você vai lá e você compra um produto de investimento, digamos, você comprou um CDB, e o CDB ele rende 5%, você espera que o rendimento desse CDB ele seja maior do que a inflação. A inflação de 2, beleza, você está tendo um ganho real aqui de aproximadamente 3. A gente sabe que não é 3, a fórmula é um pouquinho diferente. Você vai ter um ganho real de aproximadamente 3.
A taxa de câmbio real, então, a gente pode dizer o seguinte, ó, ela significa sem os efeitos da inflação. Sem efeitos da inflação. Ou seja, já foi tirado esses efeitos da inflação, justamente fazendo essa divisão aqui, entre o preço externo e o preço interno. E aí, esse rendimento real, a mesma coisa, quer dizer que é o quanto eu ganhei já colocando esses efeitos da inflação. Tá, não vou nem deixar sem efeito da inflação. A gente pode escrever assim, tirando os efeitos da inflação, né? Tirando os efeitos da inflação, você chega aqui na taxa de câmbio real. Beleza. Pessoal, agora vamos tentar entender isso. Isso é relação matemática, tá? Muito simples. Se o preço interno ele sobe, o preço dos produtos nacionais, ou seja, do Brasil, se a inflação sobe, a taxa de câmbio real ela desvaloriza. Claro, aqui está no denominador, né? O numerador é essa parte aqui de cima, o denominador é aqui de baixo. Então, se você sempre tem uma relação inversa do denominador em relação aqui à nossa variável. Então, se a setinha aqui está para cima, a setinha aqui está para baixo. E a mesma coisa, né? Se a nossa inflação ela está em queda, o que vai acontecer com nossa taxa de câmbio real? Ela pode subir a depender dessas outras variáveis também. Porque daí o que pode acontecer é o seguinte, o preço estrangeiro está subindo? Preço estrangeiro está subindo. Então, tudo bem, aqui a relação ela é diretamente proporcional. Então, se o preço estrangeiro sobe, a taxa de câmbio real nossa também valoriza. Beleza. Agora, e se ao mesmo tempo que a nossa inflação está em queda, a inflação do exterior também está em queda? Aí, para que o nosso câmbio ele se valorize, para ele para ele se valorizar, a queda dos preços internos ela tem que ser maior do que a queda dos preços estrangeiros. Se a queda dos preços estrangeiros for maior, vou colocar uma seta maior do que a queda dos preços internos, aí o que vai acontecer? Aí nesse caso a taxa de câmbio ela vai desvalorizar. Aliás, vai que a questão cai o seguinte, olha, um determinado país utiliza o regime de taxa de câmbio flutuante e tal, e ele gostaria de saber como que vai ser influenciada a taxa de câmbio real. Aí letra A, se os preços dos produtos estrangeiros, né, ou seja, produtos externos, subirem, a taxa de câmbio real valoriza. Se os preços dos produtos estrangeiros caírem, a taxa de câmbio real desvaloriza. Se o preço do produto nacional subir mais do que o preço do produto estrangeiro, a taxa de câmbio acontece o quê? Entendeu? É confuso? É confuso. Mas se você tiver a fórmula na sua cabeça e você saber essa relação que eu estou passando, gente, fica fácil. Então a relação é sempre essa. Denominador, a relação é inversa. Então se a seta aqui está para cima, aqui está para baixo. Se a seta aqui está para baixo, aqui está para cima. Essa é a relação. Beleza, aí apaga tudo. Se a seta aqui está para cima, que o preço estrangeiro está subindo, aqui também está para cima. Relação direta. E se está para baixo, quer dizer que o preço estrangeiro está caindo, aqui também está caindo. Só que daí, como aqui ocorre uma divisão, você sempre vai ter que ver o seguinte. Qual dos dois está ocorrendo mais? Por exemplo, ó, o preço externo está subindo nesse montante. Ele está subindo muito, a inflação do exterior está muito elevada. E a inflação do Brasil, ela está caindo pouquinho aqui. Como ela está caindo, ela está subindo um pouquinho, vamos colocar subindo, né? Porque aí a gente teria que ter a relação contrária aqui com a taxa cambial, mas ela está subindo um pouquinho. Então o efeito disso daqui vai fazer com que o câmbio continue subindo, continue valorizando, beleza? Aqui tem até um exemplo, ó, uma desvalorização da taxa de câmbio nominal, que é essa letra E, não necessariamente significa uma desvalorização da taxa real. Suponha, por exemplo, que a taxa de câmbio nominal se desvalorize em 10% em dado intervalo de tempo, mas que nesse período o preço interno tenha se elevado 20% e o externo tenha se mantido constante. Então vamos fazer o esqueminha aqui, ó. A taxa de câmbio nominal, ela caiu 10%. Então caiu 10%. Só que o preço interno nosso, ele subiu 20%. Ó, você vê que a seta é grande aqui, né? É maior. E aqui se manteve constante. Percebe que, apesar da desvalorização nominal, o aumento do preço interno faz com que a taxa de câmbio real se aprecie. Ó, essa seta aqui é maior, então ela tem mais força, né? Fazendo assim para vocês entenderem.
Então a taxa de câmbio real ela vai continuar valorizando mesmo aqui tendo caído. Ou seja, o produto nacional ficou relativamente mais caro que o estrangeiro. Como assim, William, ficou mais caro que o estrangeiro? Já expliquei para vocês, pessoal. Valorização do câmbio, valorização do real favorece a gente importar, favorece a gente comprar produtos lá de fora. Consequentemente, as pessoas que estão lá fora para comprar produtos nossos, para elas é mais caro. Então, nossos produtos ficam mais caros. E a taxa de câmbio nominal é simplesmente eu pegar aqui a divisão do preço interno pelo preço externo. São numerais expressos diretamente como taxa de câmbio, que são divulgadas pelas casas de câmbio. A taxa real, que é a que deveria ser mais analisada, é o indicador de câmbio que leva e considera a inflação interna e externa. A gente vê sempre essa taxa, né? A taxa de câmbio nominal. A gente não costuma ver essa taxa de câmbio real. Beleza. Ok, então vamos entender o que um real desvalorizado e um real valorizado favorece, afinal de contas, aqui no nosso país. Se eu tenho aqui um real desvalorizado, ó, $1 é igual a R$ 5,50, ou seja, o real está desvalorizado, ó, dólar valorizado e moeda local desvalorizada. Quando a moeda local está desvalorizada, favorece as exportações e a entrada de turistas. Ah, por que, William? Por que favorece a exportação? Pô, você pode pensar o seguinte, ó, imagina as pessoas lá de fora olhando isso daqui, elas falam, Vê, se eu quiser com $10 só que eu tenho aqui, eu consigo comprar uma coisa lá no Brasil que custa R$55, poxa, então tá barato. $10 eu consigo comprar 55. Isso aí vale para os grandes comerciantes, né? Pessoas que vendem, por exemplo, soja, algodão, café. Esse pessoal que faz exportação, eles preferem que o câmbio esteja desvalorizado, porque daí vai favorecer com que eles vendam lá para fora. Fica mais barato a galera de fora lá comprar aqui dentro. E aí, consequentemente, entra turistas também, né? Você pode pensar assim, hoje em dia, com o dólar a R$ 5,50, né? Vamos pensar que está assim hoje em dia. É tranquilo para você pegar e viajar lá para os Estados Unidos? Não, você vai pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque eles vão falar, olha, tá muito caro, poxa, eu vou levar $1.000 para os Estados Unidos. $1.000 eu vou fazer parte do que eu queria estar fazendo lá. Já são R$5.500 que você vai gastar. Né? Então, assim, não favorece você ir lá para fora, favorece a galera lá de fora vir aqui para dentro. Então, entra turistas também. E tudo isso daqui, ó, quando a gente exporta, quando entra os turistas, entra dólar. Então, ó, a entrada de moeda estrangeira. Aumenta a quantidade de dólar em circulação, consequentemente, o que acontece? O dólar desvaloriza e aí valoriza o real. Aí eu fiz um absurdo aqui, né? Mas só para você entender. Então, o real se valorizou, né? Está começando um novo ciclo econômico. Agora, 75 centavos compra $1. Por isso que eu falei que era um absurdo, né? Porque a gente sabe que não vai chegar nesse valor. Então, aí o real valorizado, aí todo mundo começa. Pô, agora sim, 75 centavos eu compro $1, vou para os Estados Unidos, vou enfim conhecer, vou viajar, vou comprar celular do exterior, vou comprar iPhone, vou comprar isso, não sei, vou comprar tudo lá de fora. O pessoal começa a importar. Então, ó, dólar desvalorizado e moeda local valorizada favorece a importação. E aí, consequentemente, o pessoal lá de fora vai falar, não, pô, não vou entrar lá no Brasil, tá tudo muito caro. Para eles, tá barato eles comprarem aqui de mim, mas eu não quero ir para lá. Então, começa a entrar menos turistas. E aí, com importação e sem entrada de turistas, o que está acontecendo? Ó, tá saindo dólar, né? Saída de moeda estrangeira, tá até aqui. E aí, com menos dólares que a gente tem no mercado, mais ele vale, começa a valorizar, e aí depois volta para a desvalorização do real, e aí o ciclo se reiniciaria, né? Ele continuaria dessa maneira infinitamente. E aí a gente trabalha agora o balanço de pagamentos do nosso país, tá? O pessoal fala da balança comercial e tal. Por quê? Porque quando a gente fala aqui de exportação e importação, a gente acaba entrando na balança comercial. Então, vou passar para vocês, pelo menos para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Saber se um déficit na balança de pagamentos, um superávit na balança de pagamentos ou comercial, isso aí valoriza ou desvaloriza o câmbio, né? Bom, balança comercial, formado de exportação menos importação, tranquilo. Então, se eu tenho um superávit na balança comercial, significa o quê? Que eu tenho um saldo positivo
Isso significa que eu exportei mais, ó, exportação é maior do que importação. Isso é superávit. E se eu tivesse déficit, quer dizer que meu saldo está negativo, quer dizer que eu comprei mais, ó, eu importei mais do que eu vendi. Eu gastei mais dinheiro lá fora. Então, isso é superávit, isso aí déficit. Aí você vê que a parte da balança comercial ela está aqui embaixo. Ó. Aqui começa uma nova balança, que é a transações correntes, ou então pode ser chamada de conta corrente, balança de conta corrente ou transações correntes, é tudo a mesma coisa. Ela é formada pela balança comercial, ou seja, exportação e importação está aqui, mais balança de rendas e serviços, mais transferências unilaterais. O que entra na balança de rendas e serviços? É isso que está aqui embaixo, ó. Frete, seguro, transportes, royalties, aluguéis, salário, lucro, juros, dividendos. Por isso que fala rendas, né? Essas últimas partes aqui, aluguéis, salários, lucros, e serviços, frete, seguros, transportes, por aí vai. Transferências unilaterais geralmente vem relacionada a doações, tá? Então também está aqui, ó. Doações, fluxo de renda de integração de estrangeiro no mercado de trabalho, doméstico e vice-versa. E aí, a transação corrente, ela está aqui na última fórmula, que é a fórmula do balanço de pagamentos, que é a nossa maior balança. Então, dentro da balança de pagamento já está inclusa a comercial, porque a comercial está inclusa dentro das transações correntes e por aí vai. E aí ela vai ser transações correntes mais movimentos de capitais autônomos e compensatórios. Muitas vezes, esse movimento de capitais aqui, autônomos e compensatórios, ele vem unificado em uma única conta que é chamada conta de capital. E não tem problema, se aparecer conta de capital, você vai pensar sempre assim, ó. É o saldo líquido, presta atenção. E aí você pausa e se você quiser anotar depois você anota. A conta de capital, ela vai representar para a gente o saldo líquido da compra de títulos estrangeiros por brasileiros, então é a gente aqui comprando títulos lá fora, e os estrangeiros comprando títulos brasileiros. Então ela representa o saldo líquido da compra de títulos estrangeiros por brasileiros e a compra de títulos brasileiros por estrangeiros. Isso é a conta de capital. Quando ela é desmembrada, quando a gente fala de movimento de capitais autônomos, aí eu trouxe aqui, né, algumas coisinhas, por exemplo, transferência de capital, investimento direto estrangeiro, está aqui embaixo, ó. Investimento em ações, derivativos, empréstimos, amortização, por aí vai. Então, transações, ó, por isso que fala autônomo, motivada pelos interesses dos agentes, é uma coisa autônoma. Eu quero fazer, eu faço. E compensatório, ele serve para financiar o saldo final do balanço de pagamentos das transações autônomas aqui. O que eu gostaria, pessoal, que vocês tirassem daqui disso de balança de pagamentos, tá? Eu falaria assim, olha, no edital não está falando propriamente dito balanço de pagamentos que vai cair. Só que acaba sempre trazendo a relação, porque quando a gente fala de câmbio, fala de exportação e importação, a gente acaba afetando a balança comercial, e a balança comercial, ela é a balança de maior peso aqui dentro da balança de pagamentos. Então você pode pensar assim, poxa, se existe importação, muita importação e pouca exportação, quer dizer que existe um excesso de demanda por dólares. E quando eu tenho um excesso de demanda por dólares, significa que eu estou importando mais, consequentemente eu vou ter um déficit. Vou ter um déficit aonde? Vou ter um déficit na balança comercial. Só que daí, como eu considero que a balança comercial ela é a balança de maior peso no balanço de pagamentos, então você pode pensar assim, né? Pode pensar assim, porque eu acredito que a prova ela não vai entrar em tantos detalhes aqui nessas balanças intermediárias. Ela pode pensar assim, pô, se tem um excesso de demanda por dólar, se a importação aumenta muito, você tem déficit na balança de pagamentos. Se você tem déficit na balança de pagamentos, o que vai acontecer com a sua taxa de câmbio? Aí você vai dizer o seguinte, ó, taxa de câmbio desvaloriza. Desvaloriza. Por quê? Por que a taxa de câmbio desvaloriza? As pessoas estão demandando muito dólares, né? E aí elas estão pegando esses dólares e estão enviando para o exterior. Está mandando para lá. Consequentemente, o dólar começa a se valorizar, né? As pessoas estão querendo comprar dólares. E se o dólar começa a se valorizar, o real começa a se desvalorizar.
Então, uma situação de déficit aqui, ele equivale à taxa de câmbio desvalorizada. E uma inflação de superávit equivale à taxa de câmbio valorizada. E isso está, inclusive, na aula passada. Ó. Déficit, importação, real desvalorizado. Superávit, exportação, real real valorizado. Ó. Essa é a última seta aqui, real valorizado. Né? Essa é a seta vermelha do dólar. Ok? Beleza, pode ser que esteja dando um nó aí na cabeça de vocês, porque eu sei que é muita variável para ficar gravando aí. Vamos fechar essa parte desse tópico falando desse Siscomex, que eu vi que esse sistema caiu em algumas provinhas, apesar de que no edital não fala nada desse sistema, mas como eu disse, está falando de câmbio, é interessante a gente passar. E esse sistema é muito simples, ó. Sis de sistema, com de comércio, ex de exterior. Pô, sistema de comércio exterior. É um órgão? Não. Por quê? Porque é um sistema, então existe no meio de computadores, existe em meio eletrônico. Então, só de você saber o que significa essa sigla, você já sabe o que esse órgão, o que esse sistema faz. Né? Ó, é um instrumento administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações da onde? Do comércio exterior. Aí aqui tem a definição dele, né? Foi instituído lá em 92. Você antes fazia as coisas em papel, tinha que ter carimbo, assinatura. Hoje em dia é tudo informatizado, você não precisa mais disso para você fazer esse controle aí do comércio exterior. Então você inovou criando aqui um fluxo único de informações em que todos os intervenientes, tanto públicos quanto privados, registram informações, fazem declarações ali, ó, conforme o fluxograma estabelecido, e você uniformizou os procedimentos. Então, não é possível, por exemplo, prestar uma informação a um órgão e prestar outra diferente a outro. Então, o que o sistema de comércio exterior faz? Ele faz o registro, acompanhamento de todas as operações de comércio exterior aqui do nosso país, e ele é uma inovação que nós tivemos para facilitar aí, o registro dessas operações. Isso daí é o Siscomex. Primeiro passo. Se o juros externo está elevado, e aí eu vou sempre considerar os juros aqui lá dos Estados Unidos, o que acontece? Fuga de capital. Aí você não entende. Por que os Estados Unidos aumentar os juros vai fazer com que ocorra uma fuga de capital no Brasil? Você pode pensar assim, né? A taxa de juros básica dos Estados Unidos, digamos que esteja em 2% ao ano. E você sabe que o dólar, ele rege todos os contratos, né? É a moeda internacional, a moeda aceita internacionalmente, ele rege os contratos das empresas no mundo inteiro. Então, é a moeda de maior reserva de valor que a gente tem no mundo, beleza? Ok. E ela paga 2%, consequentemente é o mais seguro possível. E aí o Brasil, ele começa a reduzir a taxa de juros. Fala, eu quero reduzir a taxa de juros, porque eu quero aumentar a atividade econômica, nossa inflação está sob controle, então não estou me preocupando com inflação, quero reduzir a taxa de juros. E aí você bota a taxa de juros também em 2% ao ano. A taxa Selic, né? Coloca em 2% ao ano. E aí os investidores, eles vão estar lá do outro lado e eles vão estar olhando assim, eles vão falar, mas como assim? Peraí, pessoal, tem alguma coisa errada aqui. Os Estados Unidos estão me pagando 2. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu sei que tem é uma inflação menor. Ou seja, eu vou ter, se eu investir nos Estados Unidos, um ganho real mais elevado. Segundo, eu tenho também a moeda internacional, o dólar. Então, não preciso ficar me preocupando com cupom cambial. Não preciso ficar me preocupando aqui que quando eu investir no Brasil, o real pode desvalorizar. E aí, na hora que o real desvalorizar, eu vou perder na hora que eu for repatriar meus recursos e trocar meus recursos para dólar. Então, aí o pessoal começa a falar, poxa, e o risco país aqui do Brasil, ele está elevado. Né? Tem risco político, tem muita coisa. Por que então que eu vou investir no Brasil se ele me paga a mesma coisa? Sempre existe essa relação risco e retorno. Se você corre um risco maior, você espera um retorno maior, obviamente. Então, se você está correndo um risco maior e o seu retorno não é maior, o que você vai fazer? Você vai investir no Brasil ou você vai investir nos Estados Unidos? Aí o estrangeiro ele não vem para cá, ele investe nos Estados Unidos. Então começa a ocorrer fuga de capital. Beleza? Então, fuga de capital. Imagina aqui o Brasil, né? Vamos desenhar aqui o Brasil. Vai ficar
top, tá? Tem uma boquinha aqui, né? Aqui tá o Brasil. Com uma porcaria. Aqui tá o Brasil. E aí, fuga de capital. Aí você imagina assim, ó, o dinheiro tá saindo, o dólar tá saindo aqui do Brasil. Se o dólar, normal, se o dólar tá saindo aqui do Brasil, o que vai acontecer? Você vai ter menos dólar em circulação. Se você tem menos dólar em circulação, significa que o dólar ele vai valer mais, então o dólar começa a se valorizar. E o real, ele faz o quê? O real, ele se desvaloriza. Então, agora você já começa a entender, quando você faz as alterações de juros, você pode influenciar a fuga de capital. E aí, você tendo a fuga de capital, o câmbio desvaloriza, isso favorece a exportação, que, por consequência, vai ter um superávit na balança de pagamento, se a exportação superar claramente a importação e todas as outras partes lá das balanças, né? Aquelas rendas que a gente manda para o exterior. Então, primeiro passo, aumentou juros externo. Se a prova de cobrar isso, você vai falar, pô, aumentou juros externos e os juros internos se manteve constante, fuga de capital. Nosso câmbio desvaloriza, isso favorece a exportação e favorece o superávit. Se os juros internos sobem, aí o Brasil falou, não, eu não sou burro, eu sou esperto. Eu vou colocar a nossa taxa de juros em 7% ao ano, para compensar esse risco aqui. Aí esse outro investidor ele vai falar, pô, Brasil, agora eu vi vantagem, hein? Tudo bem, eu sei que o seu país ele tem um risco mais elevado. Eu sei que existe também, quando eu invisto aí no seu país, a expectativa de que durante o momento que eu estou investindo aí no seu país, o seu real pode desvalorizar. E aí na hora que eu for pegar os reais e trocar por dólares, pode ser que eu saia prejudicado com isso também. Mas, como você está pagando 7%, para mim compensa. Então, eu vou aplicar meus recursos aí com você. Aí começa o quê? Tem entrada de capital, o câmbio valoriza, porque agora você tem mais dólares aqui dentro do Brasil, ó, mais dólares menos ele vale. Isso favorece a importação déficit na balança de pagamentos. E aí, como que o juros interno ele é formado segundo a teoria econômica, tá? Isso aqui segundo a teoria econômica. Ele vai ser formado ele vai depender dos juros externos, mais da expectativa de desvalorização do nosso câmbio nominal, mais os custos de transação, mais o risco país. Então, por exemplo, se o juros externo é 2%, eu posso colocar aqui 2% mais. A expectativa de desvalorização do câmbio. Tem expectativa que nesse mês o câmbio do Brasil desvalorize 1%, então mais 1%. Os custos de transação, mais 1%. O risco país, que é medido lá pelo IMBI, está em 300 pontos base, então 3%. Aí você soma 2 mais 1, mais 3. O nosso juros interno deveria ser 7. Essa fórmula, pessoal, na minha opinião, eu duvido que apareça na sua prova. Tá? Isso aí é mais coisa de economista. Só que eu mostrei para vocês porque senão você não entende por que você tem que cobrar um juros interno maior para você atrair o capital? Porque vai depender dessas outras variáveis aqui. O Brasil tem risco país, tem expectativa do câmbio desvalorizar e por aí vai. Então, com isso, a gente já fala das questões de juros interno e externo e já fala de fuga e entrada de capital. E aí eu já entro na questão do cupom cambial, que vai ser o quê? Isso é quando o estrangeiro está vindo investir seus recursos aqui no Brasil. Quando o estrangeiro vem investir os recursos aqui no Brasil, o que ele faz? Ele pega o dólar, vem aqui, vende esses dólares aqui no Brasil e troca esses dólares por reais. Então, ele troca os dólares por reais. Beleza, aí ele pega esses reais aqui que ele tem e ele compra os títulos brasileiros, né? Comprou lá o título brasileiro. Depois que ele comprou esse título brasileiro, ele vai receber o rendimento que ele queria ter, né? Tá recebendo a porcentagem, bonitinho. Aí ele vai ter que pegar esse título brasileiro e ele vai ter que trocar de novo o real por dólar. Ele vende o título brasileiro, troca o real por dólar. E aí, aqui está o problema, né? Porque durante esse momento que esse investidor esteve com esse título brasileiro, o real pode ter sido o quê? Desvalorizado. Então, quando ele entrou aqui, ele precisava de R$4 para comprar $1. E aí ele ficou 2 meses aqui com esse título, aí quando ele foi sair do Brasil, ele precisava de R$5 para comprar $1. Pô, então teve uma desvalorização. Então, na hora que ele for trocar os reais por dólares, ele vai pegar menos dólares do que ele trouxe.
Então, essa expectativa de desvalorização cambial, que é o que eu passei aqui para vocês, ó, tem que estar embutido no investidor estrangeiro para ele decidir se ele investe os recursos dele aqui no Brasil ou não. Aí beleza, aí ele vai trocar isso daqui e depois ele vai fazer o quê? Vai repatriar os seus recursos. Então, esse esqueminha todo aqui, ele vai existir uma fórmula, né, que vai ser chamada de cupom cambial. O que é esse cupom cambial? É o que o estrangeiro vê para ele investir no Brasil. Ó, a remuneração em dólares dos reais investidos no Brasil. Ele é dado através da variação da taxa de juros local, ou seja, do CDI, menos a variação do câmbio no período. O CDI está sempre muito próximo à Selic, tá? Então a pessoa pode utilizar a Selic se ela quiser. A fórmula é essa, eu também duvido que vai aparecer para você essa fórmula aí na prova. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, eu coloco essas fórmulas para você entender de onde surge. Mas o que eu quero que você foque, que você entenda mais aí, é a operacionalidade da coisa, você entender o que está acontecendo. Ok? Então, ó, suponha que a taxa Selic esteja em 4% ao ano, ao mesmo tempo que o investidor espera que no ano o real se deprecie 3% frente ao dólar. Dessa forma, qual seria a rentabilidade de um investidor estrangeiro que aplicasse no Brasil? Aí você tem que pegar 1,04 dividido por 1,03. Ah, William, não sei porque que é 1,04. Aí eu já vou dar uma aulinha aí de estatística, né? Quando a gente fala 4%, isso, ó, por cento, quando você vai fazer cálculo com taxas de percentuais, você tem que sempre dividir por 100. Então, ó, 4%. Faz 4 dividido por 100. Vai dar 0,4. E aí você tem que sempre somar o número 1, porque ele está aqui já até nessa fórmula, mas você sempre soma ele para você fazer divisões, multiplicações e por aí vai. Porque se você utiliza a porcentagem para multiplicar direto, por exemplo, 4% dividido por 3. Você errou a questão, pode ter certeza, está errado, beleza? E aí jogou na fórmula, esse daqui seria o valor do cupom cambial. Então quer dizer que ele ganhando 4%, no final das contas ele só vai levar 0,97 lá para o exterior. Por quê? Porque apesar de ele ter ganhado 4, o real desvalorizou 3. Então a importância é essa, ó. Esse cálculo simplifica quanto o investidor estrangeiro ganharia ao vender dólares e comprar reais, aplicar reais em títulos brasileiros, vender os reais e comprar dólares para repatriar os recursos. A rentabilidade é importante, pois define a atratividade para o investidor estrangeiro no Brasil. Se o cupom for baixo, o investidor irá optar por não aplicar seus recursos. Então aí a gente já pode fazer a última analogia aqui. Se o cupom cambial é alto, cupom cambial, significa o que, pessoal? Significa ou que o juros interno é alto, né, a gente está pagando um juros alto, ou que a expectativa de desvalorização do câmbio nosso, ela não é muito alta. Tá, eu sei que o câmbio vai desvalorizar, mas não vai ser muito, vai ser pouquinho. Então o cupom cambial ele acaba ficando elevado. E aí o cupom cambial elevado, você faz o quê? Atrai o capital, entra capital, câmbio valoriza, favorece a importação, tem déficit na balança de pagamentos.